Bem, estamos aqui no coração da feira do Festival de Chocolate. E para minha surpresa, minha surpresa não, para minha grata satisfação, encontrei aqui Joelino, que é um profissional da área imobiliária, tradicional aqui de Ilhéus. E tem uma frase, quando eu reencontrei Lino aqui, tinha um tempinho que não via, eu falei: Lino, toda vez que eu vejo falar em fazenda e cacau, eu lembro de você, da sua imobiliária, porque você fala assim, que é gostoso, a expressão que você fala assim, é gostoso trabalhar venda de fazenda e cacau. Queria que você se apresentasse um pouquinho para o público aqui da TV Cacau. Bom, é um prazer estar aqui com o Clebinho, que é parceiro, amigo de muitas jornadas. E no Festival do Chocolate, que é várias edições a gente se faz presente. E um grande sonho nosso era ver exatamente essa atenção dada a fazendas de cacau. E como um profissional há 22 anos vendendo fazendas de cacau e outros imóveis na região, gosto muito de ver esse foco, essa atenção especial, principalmente às fazendas de cacau, que é onde tudo começa, é antes da porteira. Eu sou administrador de empresas com especialização em agronegócio e comércio exterior. E tive alguns ensaios alguns treinamentos business antes da porteira e depois da porteira. E a gente entende que são completamente diferentes. Cuidar do negócio cacau e vender a sua propriedade, seja ela produtiva ou não, é um assunto para ter técnica, requer conhecimento e requer público-alvo. E é isso que a gente procura fazer no mercado. Lino, você como um profissional da área imobiliária, seu cresce já deve ter pelo menos aí 22 anos, um pouquinho mais de 20 anos, e que sempre foi muito atento à formalização, ao cuidado e à documentação das fazendas, do trato imobiliário, né? Como é que você vê hoje o mercado imobiliário de fazendas aqui na região sul da Bahia? O plantel é muito grande, existe um inventário que a CEPLAC tem, os técnicos da CEPLAC conhecem bem o território, o mapeamento de onde tem as fazendas mais produtivas, os terrenos mais produtivos. Mas os profissionais que vendem fazendas de cacau precisam se atualizar primeiro nesse portfólio, precisam entender quais são os terrenos onde tem maior produtividade, outros terrenos que têm menor produtividade, média produtividade, alta produtividade, porque assim a gente consegue valorizar uma propriedade, fazer uma avaliação, não apenas de um modo empírico, por hectare, mas pela potencialidade daquela propriedade. Muitos profissionais não entendem que aquela propriedade ela é mais propensa a dar mais cacau, mais arroba de cacau por hectare do que outras propriedades. Então é necessário fazer esse estudo, ter essa análise para melhor valorizar a propriedade no mercado, na hora da venda. Qual é o maior atrativo, nos últimos 10 anos você percebeu uma demanda maior de investidores para o produto imobiliário fazenda de cacau? Como é o perfil desse investidor? Antes da crise, da chamada crise do cacau, da vassoura de bruxa, nós tivemos um ápice de vendas de fazendas de cacau e áreas de praia em todo o litoral sul aqui da Bahia até o ano 2009. Até o ano de 2009 nós vendíamos pequenos sítios e médias propriedades de cacau. Após 2009 houve uma queda, um regresso na venda das propriedades e em 2018 reaqueceu. Começou-se a reaquecer com o Brasil, com a nova política de mercado, está dando maior credibilidade. Por que isso? Esse ato de 2009 até 2018, nós tivemos não só queda de lavoura, queda de safra, queda de produtividade. Nós tivemos também muitos europeus sendo com dificuldade de acesso a recursos. E o destino das médias propriedades sempre foram os europeus. Nós vendemos muitas propriedades aqui para franceses, para italianos, para alemães. Vendemos várias propriedades em regiões do litoral sul aqui, de Ilhéus e Itacaré,
Ilhéus Uruçuca para esse público, suíços, e esse público, a partir de 2009, eles passaram a ter dificuldade de crédito da comunidade europeia, então caíram muito as nossas vendas. A partir de 2018, nós descobrimos outros mercados estão voltados para as fazendas de cacau e, mais curiosamente, dessa vez são os brasileiros que estão mais atentos à aquisição de propriedades produtores de cacau. É aquela velha música de Elis Regina, o Brasil não conhece o Brasil, né? Mas que bom que está começando a conhecer. Essas propriedades, em qual perfil típico hoje? Tem uma coisa engraçada que eu tento bater muito aqui no Bancada do Cacau, é desmistificar aquela visão que o fazendeiro de cacau é um coronel, é um mega latifundiário, aquele ícone do coronel malvadão. Hoje, até pela herança, já são, qual tamanho, não são mais grandes mega propriedades, né? Já, da época de Jorge Amado para cá, já são 3 gerações. Qual o tamanho típico da fazenda que você tem vendido bem e qual a produtividade que essas fazendas têm? Fazendas, normalmente, com 90, 100, 120 hectares, tem uma produtividade média de 1.700 a 2.500 arrobas de cacau. São fazendas que, associadas com outras culturas, elas passam a ser propriedades interessantes e autossustentáveis. As propriedades de 300, 400 hectares são propriedades que já estão algumas têm famílias que cuidam delas há algumas décadas, passam de geração, pai e filho. Outras são fazendas associadas, como o Grupo Cantagalo, que tem várias propriedades aqui na região e em outras regiões do país. Mas o interessante é que as propriedades, a partir de 50 hectares, existem boas propriedades produzindo cacau com eficiência e aumentando a produtividade por hectare. Então nós temos propriedades a partir de 50 hectares com boa produtividade, produzindo tanto quanto uma de 120, 110 hectares. O perfil médio das fazendas disponíveis hoje no mercado são na faixa de 120, 130 hectares à venda. As que têm maiores tamanhos, 400 hectares, 500 hectares, algumas outras, uma ou outra com 1.500 hectares ou 2.000 hectares, são fazendas de negócios, são agronegócios, são propriedades empresa, que nós destacamos cerca de 10 a 15 propriedades desse porte na região. As demais, todas são de médio porte. Lino, qual o fator impeditivo ou que atrapalha os gravames do Banco do Brasil, do famoso PESA do ano de 95, do famoso crédito da evasão e burro de 95? Eu falo isso porque é um tema que já foi até em outro quadro da nossa Bancada do Cacau. Como é que você percebe isso? Isso atrapalha? É um impeditivo? Como é que o Banco do Brasil trata isso? Fala um pouco desse tema, mercado imobiliário e os gravames do Banco do Brasil. Por incrível que pareça, nós temos hoje o perfil do comprador de fazendas de cacau, sendo brasileiros, eles preferem fazendas endividadas. Por quê? Por conta da possibilidade de renegociação dessas dívidas, rolagem de dívida e facilidade de pagamento. Outros sim, a dificuldade de termos acesso às informações fidedignas da real dívida das propriedades dificultam a negociação. Então, geralmente, os proprietários das fazendas que estão endividadas, que têm problemas, eles não querem abrir a real situação. Muita gente até blefa, muita gente mente, muita gente omite informações e fica difícil você abrir uma negociação de uma propriedade que tenha dívidas. Mas, no geral, há comprador sim para a propriedade endividada, requer também uma flexibilidade por conta do proprietário para não majorar substancialmente o valor, pensando que a dívida é um ativo, quando na verdade é um passivo. Então, a dificuldade maior nossa não é nem Banco do Brasil, nem comprador, é mais o vendedor que precisa ter coerência de que a dívida dele precisa ser negociada e o comprador quer negociar. Agora, nos parâmetros de mercado.
Então é uma conta que precisa ser fechada com muito carinho. Quando o vendedor está disposto a vender, nós temos comprador. Daqui a pouco eu vou entrevistar o Queiroz, da Cooperativa do Pará, que já está ali, bater um papo com ele, Lino. Mas só para detalhar um pouquinho mais, porque esse vídeo aqui vai circular, com certeza vai ter muita gente procurando Joelino Fazenda de Cacau na Bahia, porque o TV Cacau realmente está tomando uma dimensão boa no Instagram, e ele me fala assim, então, de um modo geral, o Banco do Brasil consegue flexibilizar, o investidor vai lá, renegocia, repactua e avança. Mas junto a essa pergunta, eu vou fazer outra. Esse cliente, ele está investindo mais tecnologia, não é mais grandes propriedades, né? É mais a produtividade do que a produção. Que a gente fala só, fazenda grande, hoje em dia é produção por hectare. Como é que você... Então, eu emendei duas perguntas numa só. Eu estava falando facilidade do Banco do Brasil e incremento de produtividade. Produtividade hoje é algo que é inerente à sobrevivência. Se você hoje não tem produtividade, não só na sua fazenda de cacau, mas em qualquer outra atividade, se você não inserir a tecnologia e o aperfeiçoamento das técnicas de produção, você não vai sobreviver. Nós temos, do Espírito Santo até ao sul da Bahia, nós temos vários cases de sucesso de propriedades que, com a ajuda da CEPLAC, tiveram um grande ganho de produtividade por hectare. E no Espírito Santo tem algumas fazendas com produção de cacau irrigado que estão realmente dando muito retorno para os seus proprietários. Então, essa é uma realidade, é uma tendência de mercado, é uma inovação e, obviamente, que falta recurso novo para esse produtor que está sufocado, que não tem crédito, não tem acesso ao dinheiro novo. Mas quem está chegando com essas inovações está se dando muito bem. Legal. E o Banco do Brasil, o investidor consegue repactuar? Tem tido essa facilidade do Banco do Brasil? O Banco do Brasil existe caso a caso. O Banco do Brasil já negociei dívida. Tem dívidas que são intransferíveis. Elas não podem ser transferidas. Elas permanecem com o seu titular. O titular apenas faz, alguns fazem contrato de gaveta na venda de suas propriedades, mas tem dívidas que não são transferíveis. Mas tem dívidas que são transferíveis. Existe caso a caso. Até hoje, eu não vi nenhuma dificuldade para quitação. Existe, sim, a dificuldade em relação ao justo valor a ser pago. Essa dificuldade, essa é uma discussão que está sendo aberta. Existem alguns órgãos defendendo a anistia da dívida dos cacauicultores, existem outros defendendo a amortização dessas dívidas. O governo federal intervém uma hora, outra hora vem o Congresso, interpreta de outra forma. Então existe uma queda de braço muito grande, mas eu creio que em breve essa anistia ou perdão da dívida parcialmente, isso vai acontecer, que vai ser benéfico para toda a região, vai ser benéfico para os cacauicultores, vai ser benéfico para todos nós que já fomos responsáveis, o sul da Bahia foi responsável por construir toda Salvador e grande parte da Bahia. Complementando a sua ótima colocação, até a implementação do polo petroquímico de Salvador, o ICMS do cacau representava quase 70% da receita do estado todo. Então, seria maldade com os produtores dessa região não dar uma atenção específica. Qual o fator que você vê para concluir nosso bate-papo aqui? E quero que você fale também o seu site, o página no Instagram, para divulgar aqui. Aí vai aparecer uma legenda, depois vamos botar aqui umas letrinhas, para que você fale também, mas concluir. Qual o fator principal de você ser tão apaixonado pelo mercado imobiliário e fazenda de cacau? Quando eu comecei no mercado imobiliário, há 22 anos atrás, eu vim da iniciativa privada, fui diretor de uma grande empresa no âmbito nacional e sou formado em administração de empresas com agronegócio e comércio exterior.
E quando eu comecei no mercado imobiliário, eu tive acesso a alguns europeus. Foram os meus primeiros clientes em venda de áreas de praia. E esses europeus, eles sempre queriam comprar um sítio, um pequeno sítio e uma pequena fazenda. Obviamente que 10 hectares para eles aqui é uma fazenda, porque na Europa quem tem 10 hectares é quase um latifundiário. Mas tem algumas propriedades, nós começamos a vender algumas propriedades para esses estrangeiros de 20, 30, 40, 50 hectares. E eles se apaixonavam sempre pelo cacau, porque era o carro-chefe. Sempre foi o produto âncora da nossa região, o cacau. Então eu sempre fui apaixonado pelo cacau, por eles despertarem mais na gente algo que a gente não valorizava tanto. Então os europeus, como eles são apaixonados pelo produto, pela cultura do cacau, do chocolate, despertaram isso em nós também. E não só eu, mas tem vários profissionais que amam vender propriedades de cacau. Então, fala aí, Lino, para a galera que está no YouTube, no Instagram aí, onde é que acha Joelino vendendo fazenda de cacau? Fala aí, fala seus endereços aí. Bom, o meu celular é o 73999651085. No Instagram você vai encontrar Joir Lino. Vocês me acham nas redes sociais. Esse cara, você chegar em qualquer lugar de Ilhéus e falar assim, cadê Lino? Todo mundo conhece, tá? O cara é uma figura simpática e muito querida aqui na cidade. Lino, obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço, Kleber, é um prazer revê-lo, um prazer estar aqui contribuindo e dizer para vocês que é hora de investir no chocolate, é hora de investir no cacau, na cultura do cacau. É hora, o momento é agora. Nós estamos um pouquinho atrasados. Quem é investidor, que deseja investir no produto que tem presente e futuro, é o cacau. Então vem agora.